GPT 5.5 foi lançado ontem, dia 23 de abril. Eu estava no Codex essa madrugada renderizando um projeto via VS Code quando apareceu para mim o pop-up teste o GPT 5.5. Então eu tentei rodar uma skill do Remotion em um projeto que eu estava desenvolvendo lá e funcionou direto na primeira tentativa, sem precisar de nenhum retrabalho, sem precisar refazer o prompt. Para quem não sabe, essa skill do Remotion Graphics, ela foi feita para o Cloud Code. Como eu entrei aqui no meu VS Code dentro da mesma pasta que eu costumo trabalhar tanto com Cloud Code quanto com Codex, eu consegui rodar todos os meus prompts e desenvolver todos os vídeos aqui, ao todo 16 vídeos dentro de uma mesma janela de contexto, tudo de uma vez utilizando o Codex, lendo a skill do Cloud Code do Remotion Graphics. Como eu estou dentro da mesma pasta, ele entrou aqui dentro da minha documentação, das minhas skills, leu todo o framework aqui de análise da skill Remotion Best Practices e conseguiu desenvolver exatamente esses vídeos aqui. Ao todo 16 vídeos, são vídeos assim de alguma complexidade. Se a gente fosse fazer isso na unha, com certeza levaria algumas boas horas. Quem trabalha ou já trabalhou com edição de vídeo, After Effects, para inserir essas animações aqui, você tem um bom trabalho. Então todos foram 17 vídeos, na verdade, com esse aqui. Isso é de um outro canal que eu tenho falando sobre finanças, onde mostra aqui toda a trajetória e a evolução da inflação no Brasil ao longo dos anos. Então você tem a inserção com Glow apenas com um prompt, indicando qual a linguagem, a estrutura, os dados, os percentuais, né? A estrutura do prompt, ela tem essa cara aqui. Então aqui são todos os prompts, né, que eu fiz para rodar lá no VS Code. Um prompt inicial indicando qual que é a identidade visual, qual que é o padrão de cores, todas as informações aqui. E lá no VS Code ele já conseguiu rodar tudo isso e eu usei aqui a versão Extra High do GPT 5.5, como eu estava testando, eu queria saber o quanto que eu conseguiria desenvolver dentro de uma mesma janela de contexto. E ao todo foram esses 17 vídeos de 5 a 10 segundos com essas animações. Para mim parece muito interessante, uma vez que agora eu posso utilizar tanto o meu VS Code usando ora o Codex. Quando vencer a janela de contexto dos tokens, quando esgotar, na verdade, os tokens lá, eu posso usar o Cloud Code e continuar o mesmo projeto. Então eu dobrei, como eu já tenho a conta dos dois, tanto no Cloud quanto no Codex, o GPT, então agora eu ganhei essa possibilidade de utilizar as duas contas para fazer os meus vídeos. As possibilidades são muito grandes. Isso acontece porque o GPT 5.5, na documentação oficial, e a gente já vai falar sobre isso, diz e comenta que agora ele é capaz de desenvolver tarefas mais complexas, mais longas, uma janela de tempo maior e com uma maior eficiência. Gasta um pouco mais, só que como a eficiência é maior, na prática ele ficou mais barato. Então tem algumas coisas que eu queria ver aqui na documentação oficial para partilhar com vocês, porque parece que a briga está ficando interessante. A OpenAI trazendo esse modelo 5.5 agora, com maior eficiência, com capacidade de você desenvolver mais projetos, um limite maior, enquanto a Anthropic está cada vez ficando mais cara, cada vez reduzindo mais as possibilidades. Recentemente ela anunciou que iria remover o Cloud Code do seu plano Pro. Tá ficando interessante. Quanto mais você tem essa concorrência entre as empresas, melhor para nós usuários. O que é então esse GPT 5.5 conforme o anúncio da OpenAI? Eles posicionam o modelo 5.5 como o mais forte deles para trabalho real. A ideia central é a execução de tarefas longas, ou seja, você dá uma tarefa mais complexa com várias etapas e ferramentas diferentes no meio do processo e o modelo vai conseguir executar com precisão, fazendo a supervisão de todas as etapas. Os
benchmarks ligados a isso, o Terminal Bank, por exemplo, ele pontuou acima dos modelos anteriores, acima inclusive do Cloud Opus 4.7 lançado recentemente. E um outro benchmark que mede qualidade de código em repositórios reais, o Cloud Opus 4.7 está à frente com 64,3 contra os 58,6 alcançados agora pelo GPT 5.5. Em reasoning acadêmico puro, o Humanity Last Exam também aponta o Opus liderando essa disputa. O jeito mais honesto de ler isso é: ele avançou mais em execução de trabalho com ferramentas do que em inteligência acadêmica propriamente. São dois perfis de utilidade diferentes. A Artificial Analytics, que mede esses agregados de benchmarks de forma independente, colocou agora o GPT 5.5 no índice composto com score de 60. O GPT-5 anterior, o 5.4, estava com 45 pontos. É um salto real entre essas duas gerações. Em relação ao preço e eficiência, a API vai custar $5 por milhão de tokens na entrada e 30 por milhão de saída. A Artificial Analytics mediu que o modelo usa cerca de 40% menos tokens de saída para completar uma mesma tarefa do que um processador comum. Se ele é mais caro por token, mas usa menos tokens por tarefa, o custo real será menor. No Chat GPT já está disponível para os planos Pro, Plus, Business e Enterprise. No Codex também já apareceu, mas não para todo mundo. Vale você verificar se já apareceu aí para você também o acesso. Em relação a uma outra parte que a maioria das companhias estão investindo pesado, que é em pesquisa em biologia molecular. Isso aqui eu não vi nenhum comentário, mas tem alguns dados interessantes que nós podemos tirar sobre isso, né? Por que as empresas estão investindo pesado em contexto, em pesquisa nessa área particular de biologia molecular? A OpenAI lançou 2 benchmarks novos juntos, né? Com ele um modelo utilizando um banco de dados do GenBank e um outro do BixBank. O GenBank ele mede a capacidade de análise de dados científicos em múltiplas etapas, especificamente em genética e biologia quantitativa, biologia molecular quantitativa. Já o BixBank ele mede mais modelos próprios para bioinformática. Os números no BixBank do GPT 5.5 ele chegou a 80,5 e no GenBank ainda está em 25%, mas a versão Pro chegou a 33,2% e o modelo anterior nesse mesmo benchmark era de 19%. Além disto, o SystemKern classifica o modelo como high em biologia, não mais aquela classificação critical que ele tinha anteriormente. Lançaram ainda um BioBug Bound de $25 mil para quem conseguir quebrar os filtros de segurança biológica, ou seja, uma recompensa de $25 mil para quem conseguir quebrar a segurança do modelo. Para quem não sabe, eu tenho doutorado em biologia molecular aqui pela Universidade Federal de Goiás. Eu sou de Goiânia, moro aqui desde 2008. Então eu tenho um pouco de contexto para ler também esses benchmarks. E com esses testes, o que na verdade eles estão medindo não é o saber em biologia, no sentido geral, é a fluência operacional em linguagem científica no processamento de dados genômicos em múltiplas etapas. Em relação ao GenBank, ainda está com uma pontuação baixa, mas a trajetória ela é clara. E quando uma empresa começa a medir algo de forma tão repetitiva e ainda oferecendo recompensa para quem conseguir quebrar o código, a hipótese mais direta é que eles querem um case de sucesso em biologia, uma descoberta relevante que gere uma manchete. Isso faz sentido do ponto de vista estratégico para alavancar o marketing deles. Mas o que esses modelos conseguem de verdade agora? Na minha leitura, não é uma descoberta experimental, é na verdade uma aceleração do fluxo de pesquisa, do fluxo de análise de dados, uma síntese na leitura, na análise, na coleta
desses dados, na estruturação desses bancos de dados e, consequentemente, na formulação de hipóteses numa velocidade maior. Funciona mais como uma ferramenta de aceleração para quem já sabe o que está fazendo. Ou seja, a parte principal da experimentação, das inferências científicas, ainda é do pesquisador responsável. Agora, uma ressalva importante do próprio System Card da OpenAI, ela admite que o GPT 5.5 está levemente mais desalinhado do que o modelo anterior. Coisas como agir com excesso de iniciativa, assumir trabalho que você não propôs para ele, ou seja, agir com conta própria e ignorar aquelas restrições que o usuário ativamente colocou ali no prompt. Para quem usa IA na pesquisa ou em qualquer outro contexto onde uma manipulação de script pode comprometer uma análise, isso é um ponto importante de ressalva, que vale a pena ter em mente. No geral, é um lançamento real. Tem ganhos concretos em trabalhos, por exemplo, com agentes autônomos, eficiência em tarefas de execução no horizonte mais longo do que era possível com o GPT 5.4, não lidera em todos os benchmarks. A arquitetura e os detalhes de treinamento seguem também não especificados pela OpenAI para quem vai trabalhar com agentes autônomos via API. Os preços ainda não ficaram estabelecidos, ainda não se sabe quanto irá custar para quem usa via API. Eu já fiz aqui muitos testes trabalhando com o VS Code. Se você também trabalha com o Codex via VS Code, provavelmente já apareceu para você aí também. Vale a pena você testar e ver como ele vai se comportar no consumo, no seu uso particular. E quando eu tiver mais tempo, quero fazer mais testes aprofundados e trago aqui para vocês com mais detalhes. E se você está acompanhando como a IA está entrando em pesquisa científica, no trabalho intelectual de forma geral, se inscreve aqui nesse canal que esse é o nosso foco. Comenta aqui também se você já conseguiu testar ou se apareceu aí para você o pop-up teste o GPT 5.5. Quero saber a sua opinião também aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.